Paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de a gente poder falar alguma coisa, eu gostaria de convidá-los a estarem aí, os que não são inscritos, fazendo as suas inscrições, ainda ativando o sininho, não é? Visualizando a página, tecendo o comentário de vocês, porque tudo isso, de alguma forma, vai ajudar bastante para a gente ter um norte em como estar falando para vocês e também para que possamos saber que de alguma forma vocês estão participando de tudo que está propondo. E eu venho de uma sequência, eu comecei falando ainda na semana passada quem é Jesus, não é? Que diz o homem, o que dizem os homens acerca do Filho de Deus, é uma pergunta que Jesus faz. Depois eu fiz outra pergunta, quem é o Espírito Santo? E depois ainda fiz outra pergunta, quem é Deus? E hoje eu gostaria de dar continuidade a esta pergunta fazendo uma outra abordagem, e esta abordagem aqui é quem é o homem? Do ponto de vista da ciência, este homem, ele tem uma abordagem, e do ponto de vista bíblico, este homem tem outra abordagem. Por exemplo, quando a gente está perguntando quem é o homem, própria Bíblia, Salmo 8, versículos 3, 4 e 5, o próprio salmista ele está fazendo esta indagação. Ele diz, propondo, quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali estabeleceu. Pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E quem é o filho do homem, ou de Adão, para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de coroa e de glória o honrastes ou coroastes, dependendo da versão. Então, se a gente pauta deste princípio bíblico, o homem, dentro do conceito do criacionismo, e a Bíblia ela não é uma teoria, ela é uma afirmação, enquanto o evolucionismo é uma teoria e não uma afirmação, a Bíblia está falando que o homem foi um ser criado por Deus, e depois Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem torna-se alma vivente. Então, essa palavrinha fôlego de vida, roach, ela difere o homem das demais criaturas, dos demais atos criados por Deus, porque enquanto se cria os animais, eles se tornam almas viventes. Mas quando se faz o homem, a Bíblia diz, ele é feito do pó da terra e posteriormente tem algo de Deus nas narinas deste próprio homem, que é o fôlego de vida, mas roach, sopro, é traduzido também por espírito no Velho Testamento. E aí quando a gente faz esta pergunta, o que é o homem? O próprio salmista ele está aqui buscando uma pergunta, mas não porque ele tem dúvida do que é o homem, mas por saber que este Deus se importa. Porque ele está olhando para os céus, ele está admirando os céus, ele está admirando toda a contemplação dos dedos de Deus, a lua que ali Deus estabeleceu. E depois ele faz esta pergunta, e o homem, para que com ele te importes? Ou seja, o Senhor criou tudo isso, o Senhor criou tudo isso que na teologia a gente chama de cosmovisão, não é? E agora o Senhor cria o homem também, e o Senhor se importa com ele. E quem é o filho do homem, ou filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Ainda uma versão mais antiga propõe para que ponhas nele o teu espírito. E com isto a gente vai tentar pegar esta questão da narrativa bíblica, afirmando e trazendo até um pasmo, um espanto para o salmista de perceber que o homem, mesmo sendo uma criaturinha, Deus se importa, mesmo sendo alguém que não tem tanta relevância, Deus o visita todos os dias
E em contrapartida, a ciência ela vem com esta teoria do próprio Charles Darwin mesmo, né? Teoria da evolução, trazendo a proposta que o homem ele vem de um primata mesmo, e esse primata surge aí do macaco e depois o homem vai evoluindo na sua primeira evolução mesmo, Australopithecus, depois para o homem habilis, para depois o homem erectus, para depois o homem de Neandertal, depois o homem do Cro-Magnon, e depois o homem sapiens, que é o homem do conhecimento, da sabedoria, e começa remontando a criação do homem com uma proposta até interessante, porque vai pegar esse primeiro homem aqui com a evolução, com a sua evolução, trazendo 3 milhões de anos atrás a primeira noção de um homem que foi criado, que vem evoluindo, e a última evolução deste homem para o homem sapiens apenas com 12 mil anos atrás. Alguns falam 15, outros 12, encontrou um crânio aqui no Brasil, e aí eles batizaram esse crânio por Luzia, não é? E do ponto de vista da ciência, esta Luzia, pelo carbono 14, tem próximo de 15 mil anos. E aí, então tem esta questãozinha aí, este homem sapiens mesmo, ele existe há 15 mil anos ou há 12 mil anos e assim por diante, mas o que a ciência não consegue explicar é do elo perdido. E a gente sabe que dentro da teoria da evolução, todos os animais evoluíram e chegaram à sua condição melhor. E houve uma eliminação natural da espécie. Aqueles mais fracos não sobreviveram, aqueles mais fortes sobreviveram, com a proposta de que o único animal que não evoluiu foi o crocodilo. O crocodilo era na pré-história mesmo, ou antes da evolução, ou da sua primeira espécie, até hoje, mas todos os seres evoluíram. E com isto, todos eles trouxeram um elo perdido para a evolução, mas quando fala que o homem remonta do macaco, o macaco ainda existe, o homem também. Então, cadê o elo perdido? E porque o macaco existe, não existe aí o primata do tubarão, não existe o primata do elefante, não existe o primata das demais espécies que estão por aí como animais, e somente o homem é que tem este primata aí, que remonta como o chimpanzé, outros remontam como sendo o orangotango, mais próximo do ser humano mesmo. E aí a própria ciência, ela cria esta cultura da evolução, começando há 3 milhões de anos atrás, e o homem, este último, este homem sapiens, do conhecimento mesmo, da sapiência, da sabedoria, ele só tem 12 mil anos atrás. Aí a gente para e pensa, será que eu devo ficar com esta cultura da evolução do homem, que não tem um elo perdido e que ainda tem o primata dele existindo, como sendo chimpanzé, orangotango, e os demais outros animais que tem por aí, que teve a sua evolução, foi eliminando os mais fracos da espécie, até chegar à evolução do que é. Então o tubarão evoluiu, o baleia evoluiu, e tudo mais evoluiu, só o homem que tem um homem aqui, que é o homem sapiens, e o homem que evoluiu, e o chimpanzé, que é este outro primata do homem, e não tem este elo de ligação, ou a gente fica com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está trazendo algo de suma importância. Deus cria o homem, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente, e com este conceito aqui do Roach também, o homem é feito já um homem dotado de razão, de sabedoria, de consciência, para ser segundo a imagem de Deus. E aí se você fala, não, eu creio na teoria da evolução, a teoria da evolução vai trazer aqui uma questãozinha que esbarra nesse conceito, porque o primata do homem ele existe e o primata das demais espécies não existe. E aí, se existe o primata do homem e você existe também, você tem que chegar a uma conclusão. Pode ter uma codificação genética próxima, ou cromossômica próxima, mas não idêntica do homem. E isso não significa que do primeiro primata do homem até o homem da consciência, da sabedoria, a sua formação cromossômica, os seus pares de cromossomos é o mesmo. E aí eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é decisiva, definitiva, e ela fala que o homem já foi feito
segundo a imagem e semelhança de Deus, então com aspecto moral, com aspecto racional, ele já pensa, ele pondera, ele questiona, ele evolui no seu meio e ele faz evoluir o seu meio de convívio também, melhor do que trazer esta possibilidade de uma invenção que talvez ainda a gente vai ter que pagar muito caro por ela, porque quando Charles Darwin começa essa teoria da evolução, ele é um naturalista mesmo, mas ele é de origem, ele é de matriz protestante, ele é um crente presbiteriano, ele traz toda esta abordagem do ponto de vista naturalista e científico, não é? E posteriormente, já nos seus últimos dias, ele chega a uma conclusão que o pessoal tem medo de relatar, logo no seu leito de morte, por atos biográficos dele, a proposta que sua última frase foi "quão tolo eu fui", ou seja, tudo que eu criei como sendo evolução foi nada. E ainda tem próximo de 15 teorias de evolução. Então tem a teoria de Charles Darwin, tem a teoria de muitos outros, mas sabendo que tudo isso é teoria e a palavra de Deus ela não é teoria, ela é afirmação. Quando começa no princípio mesmo, ou na Gênesis de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus não está te chamando nem para crer nisto e nem para ter isto como uma teoria ou como uma proposta evolutiva, mas ele está tão somente narrando. Se você tiver fé para crer, é assim. Se você não tiver fé para crer, é assim também, porque a Bíblia não está preocupada com a fé do homem neste início do ato criativo, mas com a afirmação de Deus, de que no princípio criou Deus os céus e a terra, e acabou. E a gente vive dentro desta normalidade e sabendo que o homem, ele já nasce para o louvor da glória de Deus, ele é um adorador mesmo, ele adora na visitação do dia enquanto o homem não cai, depois ele adora quando o homem cai ainda com a adoração perfeita do próprio Abel, e ele continua adorando com Enos, né, o primeiro a invocar o nome do Senhor, e ele continua adorando e nós estamos aqui adorando. Então, se você pega a narrativa bíblica, o homem está adorando desde o início. Se você pega a teoria da evolução, o homem ele não tinha consciência da sua própria existência e somente com esta realidade do homem sapiens é que ele tem uma possibilidade de sabedoria para questionar a existência de Deus e talvez começar no processo da adoração, enquanto a Bíblia já está narrando no seu período de narrativa este aspecto de que de fato o homem ele já foi criado e ele já é criado como adorador, é criado tendo a consciência da existência de Deus e da glória devida ao seu nome, da adoração devida ao seu nome, e continua a mesma coisa. Então se falar assim, o homem criado por Deus evoluiu? Não. Não, porque o primeiro homem era adorador e eu sou adorador. O primeiro homem pecou, eu também tenho em mim essa mancha do pecado. Sabendo que no segundo homem, que a Bíblia chama o segundo Adão, Cristo, eu fui redimido e pude voltar ao mesmo conceito de adoração do homem antes da queda, e ainda melhor. O primeiro homem era carnal, a Bíblia diz, eu sou espiritual. Com isso eu quero deixar esta palavrinha para você refletir. Você crê na evolução ou você crê na criação? Se você crê na criação, a Bíblia não te perturba. Se você crê na evolução, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos para se perturbar, que é o Australopithecus, o homem habilis, o homem erectus, o homem de Neandertal, o homem Cro-Magnon e o homem sapiens. Mas eu queria te chamar para não se perturbar com isso, mas se tranquilizar com a existência deste Deus que tudo pode, que tudo criou, inclusive criou você para adorá-lo. Fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração.